Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã. Mais uma semana que estamos a começar, mais uma semana com um feriadozinho a meio. Vai ser na quarta-feira, mesmo ali no meio da semana, o 1º de maio. Bem-vindos então a esta edição do dia 29 de abril, segunda-feira da Nova Manhã. O programa que é transmitido entre a Norte Litoral TV e também a Exposente Serviços TV, naquele que é o único programa de informação das web TVs em Portugal, de informação diária e matinal. Vamos para já cumprimentar aqueles que vão fazendo também o programa connosco em cada manhã e para já a Angélica Santos no Estúdio 1 da Norte Litoral TV. Olá, viva Angélica, muito bom dia. Muito bom dia, é mais uma semana que começa e espero que entrem com o pé direito uma nova manhã, uma boa manhã para si. Muito obrigado, Angélica. Estúdio 1 da Norte Litoral TV, também a nossa habitual visita então até a Exposente. No Estúdio 1 da Exposente Serviços TV está o António Ferreira, já estamos a ver. Olá, viva António, muito bom dia. Bom dia, Rui, bom dia, Angélica, bom dia a todos também os nossos telespectadores, numa nova manhã, numa nova semana que esperamos seja do agrado de todos. Portanto, só temos que desejar uma excelente semana e também, como já disseste, um dia de feriado a meio desta semana, que sabe sempre bem, e para mais o dia que é o Dia do Trabalhador, portanto, bem merecido. Ora, aí está, e como o Dia do Trabalhador vai dar para a gente descansar um bocadinho, não é? Porque é para a gente chegar ali meio da semana e pensar assim, vamos descansar e agora temos o resto da semana pela frente, amanhã. E vai ser bom, vai ser bom. Para já vamos saber das farmácias de serviço para o dia de hoje, tendo em conta que na Póvoa de Varzim é a farmácia Faria. Em Vila do Conde é a farmácia Vital. Em Exposente é a farmácia Monteiro. E como habitualmente, hoje é segunda-feira, vamos também ter o nosso espaço dedicado ao desporto, aqui na Norte Litoral TV mais à frente, com o João Couto. Para já vamos também olhar a previsão do tempo para o dia de hoje, é isso que vamos ver já a seguir, e então, tendo em conta que nesta altura estamos com o céu azul, 8 graus de temperatura, 18 é a máxima prevista para hoje, mas atenção que podemos ter aguaceiros no final do dia de hoje. Pois é, 8 graus de temperatura mínima e a possibilidade de aguaceiros. Amanhã também vamos ter um dia mais fresquinho, a máxima não vai passar dos 11 graus, vejam lá, apenas e só 11 graus de máxima e também alguns aguaceiros fracos para o dia de amanhã. Segundo o Instituto de Meteorologia, o Nacional, cá temos a máxima para hoje 19 graus, nada mal, e o céu pouco nublado ou limpo, mas para amanhã vamos fazer aqui uma atualização, lá estão os aguaceiros, aqui a temperatura mais alta a apontar para os 17, a ver, vamos então como vai ser então também o dia de amanhã. Nesta manhã, e como habitualmente em cada manhã da Norte Litoral e da Exposente Serviços, em cada nova manhã, nós temos também a oportunidade de visitar outros locais. Hoje vamos começar pela cidade que aproveitamos para visitar hoje, uma cidade que, deixem-me só fazer desaparecer daqui uma publicidadezinha, uma cidade que fica exatamente... Isto aqui são os astronautas a falar, daqui a bocado vou calá-los. Hoje vamos até ao espaço também. Mas para já estamos a ver imagens em direto da Eslovénia, é a Praça Leon Stukeli em Maribor. Praça Leon Stukeli, então em Maribor, na Eslovénia. Uma praça simpática é esta, diga-se, então na Eslovénia, imagens que estamos a ver em direto e lá também com sol, o que é fantástico. Aqui esta menina de bicicleta a atravessar a praça, muito bem, e mais bicicletas, e pessoal de manga curta, portanto estou a ver que a temperatura está bem agradável, vai aí também o pessoal de calções, enfim, temperaturas bem agradáveis. Agora deixem-me cá tratar dos astronautas que estão aqui. Já agora podemos também fazer essa viagem ao espaço e ver imagens em direto. Estamos a ver Houston, há pouco estávamos com imagens do espaço, esta é uma imagem da órbita da estação ISS e estávamos a ouvir de fundo também os astronautas a falarem. Quando voltarmos a ter imagens do espaço, voltaremos então lá acima à estação ISS que está no espaço. Para já, vamos também conhecer as primeiras páginas dos jornais.
Começamos pelo Correio da Manhã. Estado perde 12 milhões em casas de luxo do BPN. Falhas de colete matam polícia marítimo, é também outro dos títulos lá em cima. E o Leão mais perto da Europa numa alusão ao Sporting. O Benfica acredita nos árbitros. Temos ainda mais títulos agora para o Jornal de Notícias. Seguro quer negociar 12,5 mil milhões para mudar Portugal. O líder socialista pede maioria absoluta, está aberto a coligações. Também outro título ali embaixo, aldeias vinheteiras atraem turistas, é outro dos títulos. Lá em cima o Chaves, que venceu a 2ª Divisão B Zona Norte, onde está também o Varzim. O Chaves que volta ao futebol profissional. E temos também Jesus que aposta na surpresa para mais logo. Passando para a primeira página do Diário de Notícias, Crato obriga escolas a pagar salários com dinheiro do CREN, é o grande título. Depois também propostas de seguro valem quase 20 mil milhões, numa alusão ao Congresso do Partido Socialista. Temos ainda em destaque lá em cima a 2ª Liga, Sporting continua de olho, aliás a Primeira Liga, o Sporting continua de olho na Europa. E na BBC, cantor português brilha em concurso. Passando para o Jornal Público, Seguro fará a convenção aberta a todos e quer maioria absoluta do PS. É o grande destaque nesta primeira página. Passando já para o Jornal I, ora cá está, Governo estilhaçado, PS unido. É o grande título em destaque nesta primeira página, então com o Governo estilhaçado nesta primeira página do Jornal I. Passando para os jornais desportivos, depois também de um fim de semana desportivo, ainda se espera o jogo de mais logo entre o Marítimo e o Benfica, mas luz verde de Rojo para o Sporting, é o grande título na vitória do Sporting por 2-1 frente ao Nacional da Madeira. Gaetan fora da final dos Barreiros é também outro dos títulos. Passando para o jornal A Bola, rugido europeu, Leão sobe ao 6º lugar na vitória por 2-1. Lá em cima temos a confiança e motivação também do Benfica. Jesus garante um Benfica preparado para as situações mais difíceis. Por último, vamos ao jornal O Jogo. Rojo de raiva, Capel marcou um golaço de calcanhar, rematou ao poste, mas foi o central Rojo que decidiu o jogo na vitória do Sporting ao Nacional por 2-1. Confiamos em todos os árbitros, é o que diz também Jorge Jesus a propósito do jogo de mais logo. Entretanto, defesa em alerta máximo para o clássico no Futebol Clube Porto. O Dragão brilha na Europa das estatísticas. É também outro dos títulos nesta primeira página. E já estamos com imagens em direto do Esposende nesta manhã, 15 minutos depois das 9, o céu muito azul, para já há algum vento, vemos ali que há ali uma árvorezita ali mais ao meio que está com vento, está muito frio também nesta manhã, aliás o António já andou lá por fora e vai-nos falar disso daqui a pouco. Também imagens em direto da Póvoa de Varzim, céu azul, sol a brilhar, também vento, vemos ali naquela árvore, naquela palmeira que vai abanando. Portanto, muito vento também nesta manhã e assim vamos tendo também o frio, que se faz sentir com mais força, precisamente também devido ao vento. Altura para ficarmos agora com as notícias que vão surgir dos estúdios da Norte Litoral, mas também da Esposende Serviços TV, começando para já pela Angélica Santos, aqui na Norte Litoral, as notícias do dia, nesta segunda-feira, 29 de abril. Depois de vencer o Beira-Mar por 2-1, Rio Ave mantém a luta por um lugar na Liga Europa. Os vilacondenses até começaram por sofrer o primeiro golo por Yazalda aos 23 minutos
mas na segunda parte deram a volta ao resultado com golos de Braga e Alberto Rodrigues. No ataque ao quinto lugar da Primeira Liga estão ainda Sporting, Estoril, Vitória de Guimarães, Nacional e Marítimo. O Varzim fechou o campeonato a vencer em Vizela por 3-2. Os poveiros, ainda campeões em título do Nacional da 2ª Divisão, ficaram classificados a meio da tabela, na 8ª posição com 40 pontos. Na 2ª Divisão B, Zona Norte, jogou-se a última jornada e o Varzim despediu-se do campeonato fora de portas com uma vitória frente ao Vizela, que acabou no 4º lugar. Os golos poveiros foram marcados por Rui Coentrão, Mário Cunha e Hugo Basto. O concerto de laureados do concurso de piano da Póvoa de Varzim marcou o arranque da 10ª edição do Fórum de Formação e Opções Profissionais, que se prolonga até 12 de maio. Destaque para o seminário Competências Transversais para a Empregabilidade, no dia 11 de maio, no Diana Bar. De 9 a 12 de maio, Diana Bar e o Largo do Passeio Alegre albergam ainda a mostra informativa sobre a temática formação e opções profissionais ao longo da vida. Nessa altura vão decorrer ainda mesas redondas, sessões de esclarecimento e informação. Muito obrigado, Angélica Santos, assim com as notícias em direto da Norte Litoral TV. Vamos agora para Esposende Serviços TV, também com as notícias de domingo, marcadas sem dúvida por essa grande transmissão em direto ontem do Luso-Galaico, mas haverá também outras notícias. António, bom dia. Bom dia, sem dúvida nenhuma. O Luso-Galaico marcou ontem o dia, aliás, não foi só ontem, marcou o fim de semana aqui em Esposende, no sábado, com a saída do Extreme num percurso de 190 km até aos Arcos de Valdevez e regresso ontem a Esposende. Também o Passeio Júnior, que cerca de 5 km, que percorreu também aqui algumas estradas de Esposende, Marinhas e Vila Chã e Palmeira também passaram por lá. E então foi um passeio onde muitas famílias e com os seus filhos resolveram tratar também da parte física num percurso muito lúdico, se assim poderemos chamar. Ontem foi realmente o dia grande com o 11º Luso-Galaico, com a maratona de 70 km e a meia maratona de 35, que cerca de 2.400 atletas percorreram estas distâncias e foi um dia de festa aqui em Esposende. Outras notícias: o Dia da Liberdade foi assinalado também aqui em Esposende com uma iniciativa criativa e original, que envolveu a participação de cerca de 300 de pessoas. Tal como sucedeu em 2011, as empresas municipais Esposende 2000 e também a Esposende Ambiente organizaram um ateliê de papagaios, que decorreu no parque em frente às piscinas Foz do Cábado. Este ateliê, dirigido às famílias, pretendeu dar a conhecer algumas técnicas de construção de papagaios, utilizando para o efeito diversos materiais como canas, madeira, papel e o plástico. Com o intuito de assinalar o 4º aniversário do Banco Local de Voluntariado, a Câmara Municipal de Esposende, em colaboração com a empresa Esposende 2000, realizou uma caminhada denominada Movimento Solidário. Para além de pretender assinalar a efeméride, esta iniciativa, que integrou o programa Esposende em Movimento, visa incentivar a prática da atividade física como forma de manter a saúde e o bem-estar, decorrendo em paralelo com o encontro Luso-Galaico de BTT do município de Esposende. No desporto, no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, fase de subida, o Marinhas deslocou-se a Bragança e perdeu por 1-0. O Esposende, na fase de descida e tentar um lugar na Taça de Portugal, foi perder a Maria da Fonte por 3-1. No Campeonato da Associação Futebol de Braga, Divisão de Honra, Fão 0, Ninense 1, Forjães 2, Travassós 2. Na primeira divisão, Tadim 2, Vila Chá 1. E de notícias de Esposende é tudo.
Já cá estamos então de regresso, 22 minutos depois das 9 da manhã. O fim de semana foi de desporto e, tal como dissemos, já temos em estúdio o João Couto para nos falar exatamente deste fim de semana desportivo. E o Varzim encerrou. João, então, digamos que esta passagem pelo Campeonato Nacional da 2ª Divisão, de que é ainda campeão, com eu diria, modesto 9º lugar, mas, João, tendo em conta aquilo que se passou durante a época, o 9º lugar até é positivo. Bom dia, de facto assim é, espelha a realidade de um clube como o Varzim, que não começou muito bem a temporada, aliás, preparou bem mal, se é assim que se pode dizer, esta temporada, com aquela decisão de não participar na 2ª Liga Profissional, depois de ter garantido dentro do campo, portanto, do ponto de vista desportivo, ter garantido tudo, a subida, o título, e que depois veio a culminar numa grande decepção para todos os poveiros e varzinistas, nomeadamente aqueles que acompanham mais de perto a equipa do Varzim. Foi de facto uma pena, e foi também, imagina, pela percepção que temos tido ao longo destes meses, o afastar de muitos varzinistas, aqueles que não perdiam um jogo, quer em casa, quer fora do Varzim, o afastar do futebol e muitas vezes da importância dos resultados. E não foi a primeira vez, não, ao longo destes meses, que vimos pessoas na segunda, na terça e algumas, mesmo na quarta-feira, a perguntarem-nos como é que o Varzim tinha ficado, ou seja, qual tinha sido o resultado do Varzim no domingo anterior. Daí esse desmoronar, esse afastamento, de facto, esse esquecimento por parte dessas pessoas relativamente ao Varzim. E depois, o Varzim começou com Otávio Moreira, ali até muito próximo do Natal. Otávio Moreira, que era o treinador que, enfim, não estava a fazer um campeonato muito brilhante, mas também não estava, digamos que, a decepcionar, porque partia de um princípio que o efeito da pré-temporada fez-se de facto notar naqueles primeiros jogos do campeonato. Muitas das pedras que estavam contratadas, pedras de facto influentes e que seriam influentes, acabaram por sair do clube e ir para outros lados, naturalmente, porque uma coisa é contratar para o futebol dito profissional, é a 2ª Liga, outra coisa é para o futebol semi-profissional. Se bem que às vezes as diferenças são relativamente poucas, mas isso tem a ver com questões financeiras. E Otávio Moreira teve que trabalhar todo esse plantel, toda essa gente, até que ao jogo de Joane, cerca de 4 dias do Natal, houve então a chamada chicotada psicológica, isto já na gestão de Pedro Faria, o novo presidente do Varzim, e que deu lugar ao José Augusto, que foi o treinador que ontem terminou a sua prestação no Varzim. Quanto à próxima temporada, logo vamos ver se de facto se confirma ou não. Uma coisa é certa, as sondagens dizem-nos que José Augusto não deve continuar, mas a última palavra, como sabem, pertence à direção do Varzim. Relativamente ao jogo de ontem, olha, foi um jogo característico, tipo do final de época, com um Varzim a ser mais eficaz, a ser muito mais objetivo, e dizem vocês, mas então com aquele vento todo, que se fazia sentir na Póvoa, como também um pouco por todo o norte do país, teve alguma influência? Eu diria que não, porque a jogar contra o vento, o Varzim até jogou melhor e até marcou mais golos, daí a vitória por 3-2, perante um Vizela que também já tinha o seu campeonato praticamente feito, portanto nada iria alterar o 4º lugar do Vizela, portanto foi, digamos que, para cumprir calendário, mas é sempre bom terminar o campeonato a ganhar, independentemente da prestação do Varzim ao longo de toda a temporada, que, diga-se em bom da verdade, não foi positiva. Continuamos a bater nesta tecla, porque em 30 jogos ter 16 empates é de facto um sintoma pouco positivo, digamos assim. Só há uma nota positiva nos resultados finais relativamente ao Varzim, é que foi a 3ª equipa menos batida, ou seja, teve apenas 6 derrotas, o que é de facto sintomático num campeonato destes, mas a questão dos empates neutraliza quase por completo tudo aquilo que de bom o Varzim fez. Diria que não foi positiva a época, foi meia positiva, daí também ter ficado a meio da tabela. Entretanto, João, nesta 2ª Divisão B tínhamos um jogo quentinho, que fez com que o Desportivo de Chaves subisse ao futebol profissional e assim à 2ª Liga. O Chaves volta de facto ao futebol profissional, Chaves que quase que ninguém dava nada por ele. Na época passada investiu forte e feio, mas perante
uma melhor estrutura de um Varzim, não teve qualquer possibilidade. Aliás, o Chaves, na época passada, foi das piores equipas a passar por aqui. Nesta temporada as coisas foram de facto diferentes, mas enfim, lá aos poucos e na reta final lá conseguiu aguentar-se perante um Mirandela que não ganha há cerca de meia dúzia de jogos. Ainda ontem decepcionou o Mirandela ao empatar em casa. Imaginem com o modestíssimo, o Infesta, modestíssimo porque acaba por descer aos campeonatos distritais, e a festa foi feita em Chaves. Então, ao ganhar ao Ribeirão por 1-0, esperávamos um pouco mais do Ribeirão, conhecendo como conhecemos aquela gente que gosta muito do futebol, tem bons apoios. De facto, o Ribeirão, como sabem, é uma vila que pertence ao concelho de Famalicão, mas que na reta final não se conseguiu aguentar. Teria que ganhar em Chaves, não ganhou. Um golo fez a diferença e no final foi a festa, com invasão de campo pacífica perante 14 mil pessoas que se deslocaram até ao Municipal Flaviense. Está de regresso o futebol profissional ao interior do país, neste caso ao norte, ao interior norte do país. Isto é bom para o futebol, é bom, diria que para as economias locais. Se é que alguma coisa nesta altura do campeonato, digamos assim, ajuda à economia, mas o futebol é também uma boa alavanca. Portanto, daí o Chaves regressar ao futebol profissional. E já agora vem a talho de foice as outras duas equipas que subiram. Também foi bom a subida do Académico de Viseu. Há muitos anos que não estava também entre, não diria os grandes, mas os semi-grandes do futebol português. E um outro regresso de um histórico lá no Sul, que foi o Farense. Exatamente. Vamos de facto, vai ser curioso o campeonato da segunda Liga do próximo ano, com este alongar, digamos que, de equipas para o interior centro, o interior norte e também para o Algarve, dado que, como sabem, já lá está na segunda Liga o Portimonense, na primeira está o Olhanense, por enquanto, mas é sempre bom que o futebol enfim, atinja todas essas paragens, muitas vezes desertas, como nós que fizemos ao longo desta época, alguns quilómetros pelo interior norte do país, e vemos que, efetivamente, enfim, por ali parece que não mora ninguém. E pode ser que o futebol ajude um bocadinho essas mesmas terras. E é sempre bom ver esses históricos regressarem ao futebol profissional e quem sabe daqui a um ano ou dois à Primeira Liga também. Entretanto, daqui a pouco vamos voltar a conversar com o João, até porque o Rio Ave está na luta pela Europa, já a 3 jogos do final da temporada, mas disso vamos falar mais à frente. Para já, estou a ver ali o António, e está na hora, António, de praticamente fazermos as nossas despedidas, mas antes disso ainda darmos os parabéns aos nossos amigos facebookianos ligados ao Facebook da Norte Litoral, mas também da Exposente Serviços TV. Eu começo por cá, então, para dar os parabéns hoje ao Carlos Rocha, que faz anos, ao Samuel Martins, ao Manuel Almas, também o Carlos Miranda, ainda o Francisco Torroso, o Nuno Almeida, a Marina Soraya, a Carla Nunes e ainda o João Marques. Muitos parabéns então a estes nossos amigos ligados ao Facebook da Norte Litoral TV, que hoje estão então de dia de aniversário. Em Esposente também há aniversariantes, António. Há aniversariantes e começamos pelo maestro Valdemar Sequeira, de quem daqui já mandamos um forte abraço a este amigo de longa data. E também o Hugo Dias, o Mocas Guimarães, quem não conhece também este amigo, o Diogo Fonseca, a Joana Elizabeth, a Dulcineia Nunes, o Rafael Viana, a Marta Braga, o Jorge Carvalho, o Gonçalo Almeida, a Céu Ribeiro e a Elisa Carcajó. Para todos eles, um forte abraço e o desejo de um dia com muita felicidade e que se repita por muitos e longos anos. E nós vamos agora também às nossas despedidas, nesta primeira parte então da nova manhã, em que estamos assim a concluir esta parte dedicada àqueles que nos veem através da MEO ou na versão gravada do nosso programa. Vamos às despedidas, Angélica Santos. Espero que tenha uma ótima semana, tudo de bom, aproveite bem o tempo que houver com sol, é mesmo de aproveitar nesta altura, e tudo corre pelo melhor, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Muito obrigado, Angélica. Despedidas também do João Couto.
É uma boa semana, sobretudo com bom tempo, porque estamos em tempo de desfrutar a natureza. António. É mesmo, temos que desfrutar o que de bom tem a natureza e por isso a todos uma boa semana e que amanhã marcamos já o encontro para as 9 horas em mais uma nova manhã. Encontro marcado então para esta semana que tem um feriado a meio e faz com que estejamos todos assim mais felizes, até porque temos o sol a brilhar, mas amanhã vamos ter também alguns aguaceiros, aliás, já esta noite. Grande abraço, até amanhã.